Oi, gente. Oi, tá me ouvindo, Liana? Tô te ouvindo. Agora, o do César, eu tava ouvindo, tô ouvindo umas panelas bater, umas coisas. Acho que o César tem que dar um jeito de ficar num lugar com mais silêncio. César, você tá ouvindo a gente? Tem muito barulho aí, Tô. César. Tem bastante barulho aí. Tem como você diminuir? E agora? Barulho externo. Tem hora que dá umas batidas de, tipo, parece que tá batendo panela. Arrastando. Então, carrega no mantimento. Já já vai terminar. Então, agora a Ludi falou que já está público, então a gente tem que tomar cuidado com esses sons para não ter nenhuma interferência, né? Ó, boa sorte para que a gente consiga responder tudo direitinho. Eu não estou com o documento orientador aberto. Será que é bom abrir? Ai, acho que eu vou abrir aqui também, porque se qualquer coisa eu corro olhar na. Cadê o documento orientador? Vocês estão com o documento orientador aberto para vocês? Não, Liana, já estão perguntando. Isso. Uma professora do Miss Brown, a Ruth, ela quer saber como é que ela faz para interagir com os alunos pelo CMSP. Olha, Ruth, a sua professora coordenadora e o seu diretor, eles já receberam todas as informações, então eu vou solicitar para você que você entre em contato com a Cássia, né, a sua coordenadora, e com o seu diretor, o professor Elton, porque existem vídeos disponíveis e a interação, você perguntou aqui como é que você vai fazer interagir com seus alunos, né? Então, foi explicado confundi, achei que você não estava sabendo como entrar no centro de mídias, não é bem isso, né? Foi explicado que a partir talvez dessa semana, ou mais tardar da terceira semana, o professor ele já consegue interagir com os alunos dentro do Classroom, dentro lá da sala de aula, do canal da turma, né? Então, eles vão colocar o Classroom lá e você vai também poder interagir com os seus alunos pelo Classroom e também vai poder interagir pelo chat lá no canal da turma, tá bom? Essa vai ser a interação possível. Então, acho que a gente não precisa nem se apresentar, o pessoal já conhece. Ó. Minha dúvida é que estou tentando registrar minhas aulas na sede, mas a entrada está bloqueada para o primeiro semestre. Então, professora Maria, nós recebemos a informação que as aulas já estão, que o professor já pode fazer os registros dele. Então, se não está abrindo agora, acho que nos próximos dias, com certeza, porque eles estavam fazendo alguns ajustes para que todos conseguissem o acesso de acordo com a necessidade, conforme os dias fossem se passando. Estou usando As atividades que atividades. Perfeito, é bem assim mesmo que tem que ser feito, né? Eu tenho que registrar tudo aquilo que os meus alunos estão fazendo, e todos esses registros, eles valem para o seu roteiro. Você coloca lá no seu roteiro que é para você poder, então, ter ferramentas para registrar e comprovar o que você está propondo para os seus alunos. Isso, acho que tem que... Cada atividade é uma avaliação, né? Na verdade, é uma avaliação isso. da aprendizagem, né? Mas a gente continua falando que lá no diário a gente precisa ter 3 instrumentos de avaliações, pelo menos, né? Então, nesse período, essas atividades elas podem ser consideradas como avaliação, mas também não são todas as atividades que precisam ser consideradas como avaliação para serem atribuídas notas, né? Continuamos lá com os nossos 3 instrumentos. E as atividades, logicamente, você vai avaliando se o aluno está aprendendo, não é isso? Perfeito. Da mesma forma que nós fazíamos na época do presencial, a gente tinha esses instrumentos, e quanto melhor, mais detalhado eu tiver agora, nesse momento de afastamento, então os registros eles se tornam mais, com necessidade de ser mais detalhados, para que quem estiver de fora consiga entender aquilo lá que eu estou fazendo. Então, só reiterando o que a gente já fazia antes desse período.
Professora Estou Maria interagindo com eles pelo Face, pelo WhatsApp, Isso. pelo Face, estou tirando dúvidas De de mãe mães. também. Que legal. E quem tem contato, que bom. Maravilhoso. Bom que ela está É o que nem... participando, né? Exato, é que nem o secretário já disse diversas vezes, o Caetano, que nós temos que proporcionar que as nossas mensagens, que o nosso recado para o aluno chegue. Então, qualquer ferramenta que eu estiver utilizando, elas vão ser de grande valia nesse momento. E se você tem a oportunidade de falar com eles pelo Face, pelo WhatsApp, do jeito que você conseguir, quanto melhor, mais ferramentas, melhor, né? Então, acho que a gente podia se apresentar aqui. Agora nós temos um público já bem grande, né? Vamos lá? Sim. É. Bom dia a todos, eu sou o César, PCNP na área de tecnologia educacional. Bom dia, eu sou a Rosinê, sou PCNP de Ciências da Natureza. E bom dia para vocês também. Eu sou Liana, eu estou PCNP de Língua Estrangeira Moderna. Está entrando mais gente. Bastante gente. Quem entrou agora, bom dia. Bom dia para todos. Espero que vocês tenham entendido bem lá o vídeo, que foi o pioneiro. Então a gente está aprendendo também a utilizar essas ferramentas que não fazem parte do nosso cotidiano. A gente usa muito assistir aos outros, mas a gente preparar algo para passar para o nosso público, para as pessoas que são mais próximas da gente, dá aquela frio na barriga, né? É uma sensação Sim. bem de insegurança. Ai, será que tá bom? Será que isso era o que realmente precisava ter? Então, Isso aqui gravou bem, né? Será que ficou bom? O encaixe da tela, eu achei que podia ter melhorado. Com certeza. A extensão dos arquivos, né? É tudo muito novo, a gente vai aprendendo aos poucos. Bom dia, Melissa, Bom dia, Ana, Ricardo. Walter. Algumas carinhas conhecidas aí, né? A Com Vandete, certeza. o Davilson, o Ricardo. E nessa fase de isolamento é tão bom a gente ver essas carinhas que a gente já conhece, a gente sente mais confortável, né? Todos verdade. estamos na mesma... Mariana. A Daniela. Aí, muito bom. Alguns professores coordenadores, muitos professores. E nós gostaríamos que, se vocês ficaram com alguma dúvida quanto a registros, quanto à avaliação, quanto a como desenvolver um roteiro para os alunos, o que precisa ter um roteiro. Acho que vocês já conversaram tudo isso aí na escola de vocês. Vocês podem contar também algumas coisas que vocês já estão fazendo, que vocês já acordaram. Apareceu uma dúvida aqui da Mariana Cordeiro, que ela está dizendo que a apresentação será... Sim, a já foi enviado o link para o coordenador, né? E o documento orientador também, você consegue entrar em todos os links, né? Nós também vamos enviar esta apresentação para o professor coordenador e poderá ficar disponibilizada para vocês também. Essa apresentação que, na verdade, é um apanhado geral do documento orientador, porque ele é bastante longo e tem várias abas, né? Então, nós procuramos colocar as principais informações e para tentar responder as principais dúvidas que vêm aparecendo, né? A resolução nos orienta... Olha o Edson! 800 horas. No caso, as 3 avaliações também será flexibilizada, né? Sérgio Marim Colombo de Almeida. Sérgio. Oi, Sérgio. Saudades de você. Olá, Sérgio. A pergunta dele, ela flexibiliza para 800 horas. No caso, as 3 avaliações também serão... Normalmente, o bimestre, ele vai ter o seu número de dias letivos, né? E quanto à questão do número de avaliações, continua a mesma indicação. É bom que o professor, ele avalie o aluno com instrumentos diferentes, né? Para que os alunos, eles possam mostrar as suas habilidades de diversas formas, né? Então, quanto à avaliação, isso não mudou.
Eu acho que está passando algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Bom dia. Débora, oi, a Jace perguntou alguma coisa? Não, ela só Não, deu deu parabéns. wash hands. Tá. Wash hands, wash hands. Lavem as Olá. mãos. Vamos Uma lá. ligação Olha, precisa. professor Então, Camilo Cruz. Canuto do Val. É isso, Camilo, né? Ele era do Reguino também, se não me engano. Amelfi. Bom dia, Cláudia. Amelfi. Vocês saberiam me dizer... O Centro de Mídias poderia disponibilizar antecipadamente o conteúdo das aulas, pois os professores só ficam sabendo o que será dado na hora da aula. Então, Melfi, a gente está esperando isso, eles já se comprometeram, eles estão ajustando, da mesma forma que está tudo muito novo, eles ficaram de enviar para a gente esse conteúdo dessas aulas, então nós também estamos aguardando como vocês. Ok. Olha, uma pergunta importante aqui da Maria Lúcia de Souza. Ela está dizendo que ela gostaria de saber sobre a devolutiva aos alunos, né? Uma vez que nem sempre o Classroom nos permite visualizar. Então, aí vai depender de qual o seu meio de comunicação com os alunos, né? O seu meio de comunicação para eles entregarem essas atividades para você, e vai ser o mesmo meio que você vai estabelecer para realizar a devolutiva para ele, a partir das atividades que ele entrega, né? E que você faz a análise. Então, vai ser por meio desse mesmo canal. Se os meninos quiserem acrescentar alguma coisa. Não, tá certo. A questão é do canal mesmo. Como você usa os canais para comunicar com o aluno? Então, que eu vi uma pergunta, agora eu perdi ela aqui, deixa eu voltar, que ela é importante em relação às eletivas. Não, essa está embaixo. A devolutiva, espera lá, aqui. Bom dia, poderiam reforçar e orientar, por gentileza, como deveremos propor atividades e acompanhar os alunos das disciplinas eletivas. Professor, você viu lá no documento orientador que nós temos... peraí, na tela está outra pergunta. É também sobre eletiva. É a mesma que eu estava lendo lá. Então, no documento orientador, ele vem lá a explicação para as eletivas, e nós teremos de 5 a 10 aulas que vão ficar disponibilizadas, que vão ser temas amplos, não vai conseguir contemplar a minha eletiva, porque às vezes é diferenciado do que eu já determinei lá de acordo com o projeto de vida dos meus alunos. Então, neste momento, a Secretaria orienta para que a gente acompanhe essas aulas que estão disponibilizadas lá na programação do Centro de Mídias, e aí o que a gente deve fazer? A gente tem que acompanhar os alunos, acompanhar as aulas para a gente ir... para dialogar com o aluno, né, Liana? Exatamente, para conseguir discutir com eles e vamos aguardando mais informações, porque tudo também eles não mandaram 100% fechado para nós. Né? Da mesma forma, o que vocês receberam, que a gente compartilhou com vocês, a secretaria mandou direto para a escola, foi o que nós recebemos. Então, nós não tivemos orientações extras. Então, é só aquilo lá mesmo que tem por enquanto. Isso, e tem o professor João, Liana, ele também está perguntando a respeito das eletivas, né? Que ele tem, que antes eram presenciais, né? Que agora ele está solicitando algumas atividades e resumos, né? Resumos do Centro de Mídias, né, de algumas. Esse pode ser um caminho também, professor. E você, dependendo da eletiva que você havia planejado, pode ser que os alunos possam ir adiantando alguma coisa, alguma pesquisa. Então, na verdade, eu acho que é preciso olhar para a eletiva junto com o seu professor que está fazendo parceria com você e ver se vocês conseguem também fazer alguma adaptação para que alguma atividade o aluno possa ir desenvolvendo, quer seja uma pesquisa, assistir um vídeo e montar grupos de discussão também por meio da tecnologia com esse grupo de alunos. Então, precisa analisar essas possibilidades. Mas a gente sabe que uma escola, por exemplo, tem 12, 13, 15 eletivas, então os professores vão ter que sentar, conversar, se reorganizar
ver se é possível e o que é possível para poder oferecer para os alunos nesse momento. A secretaria, como a Liana já falou, ela vai oferecer alguns temas que são gerais e são temas de interesse da juventude e que também podem ser utilizados para criar um meio de diálogo aí com seus alunos, né? Ô, Rosinei, o Arthur perguntou uma coisa semelhante. Você viu aqui? Arthur Correia, da Silva, professor. Que é essa relação do aluno com a eletiva. Sim. Muito parecida com a pergunta de João. Vamos achar o Arthur aqui. Então, acho que talvez acho que responde, né, a questão sobre as eletivas, né? Esse é um caminho, né? Aí tem o Sidney, ele está perguntando. Não, a Maria está na frente, a pergunta dela. Tá. Não tem como configurar o Classroom para visualizar sempre. O Classroom, ele é uma ferramenta do Google. Se você entra lá com o seu e-mail e-mail institucional, o @prof.educacau, ele está lá disponível para você. Já muitas escolas já fazem uso dessa tecnologia, né, montando salas de alunos enviando atividades, respondendo atividades também a partir de algumas perguntas que o professor envia, né, por meio de formulários. Então, o Classroom, ele é uma ferramenta disponível. Essa pergunta da Marina, ela serve também para os eletivos. Podemos usar outras plataformas para essa tutoria dos alunos, como os canais de áudio, tipo Skype? Isso, O Skype é ótimo para utilizar. Isso, todas as videoconferências, né? Tanto o Caetano, quanto o próprio secretário, quanto toda a equipe da IFAP, e no documento orientador também esclarece isso, que as escolas elas têm autonomia para escolher as plataformas por onde ela vai dialogar com os alunos. Tá? Então, pode escolher sim. Tá? Certo. Olha o que o Renato colocou. Tudo bom, Renato? Oi, As 2 Renato. primeiras semanas que foram recesso não foram consideradas como dias letivos. Porém, nós do SECA trabalhamos junto aos nossos alunos através do Google Forms, com aulas e atividades. Perfeito, Renato. Só que, infelizmente, parabéns. Mas, infelizmente, a gente não pode considerar como dia letivo, porque foi o recesso. É um período de adaptação, né? O pessoal está até para a gente foi um período de adaptação também, em relação aos PCs, em relação até ao grupo do núcleo pedagógico. Isso, e aí todas as escolas, todos os professores, basicamente, eles fizeram diversas atividades, né? Essas atividades, elas podem ser, logicamente, que elas não são atividades perdidas, né? Elas são atividades que podem ser retomadas com os alunos, né? E explicar também o percurso de aprendizagem que foi oferecido aos alunos e podem ser retomadas, né? Com certeza. Aí tem lá, hoje durante as ETPCs, tudo bom, Sidney? Hoje durante as ETPCs, tanto na EFAP quanto este da DE, houve 2 aulas da disciplina que lecionam no canal, 6º e 7º anos. Precisa de uma organização melhor quanto aos horários. Então, Sidney... Isso, lá no centro de mídias, eles que montam um cronograma, nós não temos acesso a isso. O importante é que essas aulas ficam gravadas. Então, vamos supor, você não conseguiu assistir no momento ao vivo, mas você vai lá entrar no centro de mídias, no canal deles, ou do YouTube, ou do Facebook, você vai encontrar lá essa aula. Então, isso é uma ferramenta que nos fortalece também para um problema desse, porque a maioria não, mas um grande número de professores tem aulas em todas as séries. Eu, por exemplo, ministro português e inglês no 7º ano, e naquele momento eu vou ter uma aula concomitante. O importante é que essa aula vai ficar disponível para a gente. Isso, e essas aulas do Centro de Mídias, então você falou do Face, do YouTube, Facebook do Centro de Mídias, Isso, tá? é o canal deles. Comum, é um canal próprio, e o YouTube do Centro de Mídias também. Todos os vídeos estão lá.
Tá? Então, e também no site do Centro de Mídia, todas as videoconferências da parte de replanejamento, então está tudo disponibilizado. Então, você. E o secretário também comentou essa questão ontem, porque essa questão já foi colocada lá no horário do almoço. No diálogo com o secretário, e eles vão ajustar esse horário de acordo com procurar atender o máximo a esses questionamentos, tá? Então, quer dizer, hoje é de ciências humanas, então eles vão procurar não colocar aulas de ciências humanas, no caso, na terça-feira, ok? Então, a Maria está dizendo, a professora Maria está dizendo que a eletiva dela é sobre economia doméstica, que ela pode continuar trabalhando. Eu acho que depende da temática da eletiva, então, e da reestruturação que a dupla de professores vai fazer, ela pode realmente desenvolver algumas atividades, né? Propor algumas atividades e o aluno vai fazendo lá o portfólio lá da eletiva e no retorno retoma-se a partir daí. Com certeza. Aí essa questão... Tem mais um ponto do Sidney, professor Sidney, é que para a semana que vem, o Centro de Mídia ele vai tentar corrigir essas aulas de humanas e não colocar mais na terça-feira. Isso, que é o ATPC de sexta semana. Foi exatamente isso que eu expliquei. Exato. Agora a professora Mara. Oi, Mara! Mara, lá do Alarico. Mara. Então, podemos, bom dia. Na volta à normalidade, resolvemos as questões relativas à avaliação da aprendizagem, inclusive com lançamento de notas. Nós vamos fechar o bimestre, Mara, provavelmente à distância, tá? Com certeza. Então, o registro, como foi falado, né, aí na nossa apresentação, o registro, ele precisa ser feito à medida que ele vai acontecendo. Tá? Então, você propôs uma atividade, você registra lá o conteúdo, as habilidades, aí vocês, na equipe lá do Alarico, vocês vão definir como é que vocês vão fazer essa avaliação. Então, você, na sua disciplina, você também tem que propor as atividades que vão contar como nota, além da participação dos alunos, né, do engajamento dos alunos, do protagonismo dos alunos no desenvolvimento das atividades, tá bom? Que tudo isso que a Rosinês disse, e mais as atividades que eles estão fazendo específicas, você vai compor a nota. Isso. Então, o professor tem que ficar atento a todos os instrumentos que foram proporcionados, por isso que a gente falou lá do perfil, da importância de eu conhecer o perfil do meu aluno. Então, como é a interação com o meu aluno? Ele está conseguindo acessar, esse aluno ele precisa de material físico para ele poder desenvolver as atividades, então eu tenho que ter esse olhar bem apurado, eu tenho que conhecer como que está sendo o público, para eu contemplá-lo com uma atividade, com uma nota, né, mensurar alguma coisa, mas com que tenha valor, né, porque esse registro é muito importante e todos eles têm o direito igual de aprendizagem, então a gente tem que ter essa consciência. Isso. Aí tem uma dúvida da Gisele, a Gisele também é lá do Alarico, né, Gisele, tudo bom? A respeito dos ATPCs, né, ATPCG e ATPCA, né? Ela está dizendo se as atas de ATPCs que estão sendo dadas, né, no centro de mídias, precisa fazer ata. Né? Então, você vai fazer a sua ata do ATPCG e do ATPCA. Hoje, por exemplo, nós solicitamos, a partir de ontem, nós enviamos no comunicado da diretoria de ensino que aproveitar esse momento, né, para que os professores pudessem utilizar até sua hora de estudo para estar participando dessas formações, né? Então, se está acontecendo no momento de ATPCA, que é o dia, né, do ATPC de humanas hoje, então precisa constar, sim, tudo o que fez parte da formação do professor, né? Então, se o Centro de Mídias falou hoje sobre tecnologia,
Então, nós colocamos lá na nossa ata o que foi feito durante esse momento, né? Quais foram os aprendizados que trouxeram para os professores lá. Os temas da diretoria de ensino, se for uma pauta de ATPCA, então fez parte do ATPC da área, então pode ser colocado em ata e em pauta, sim, tá? Fora as demandas de vocês, né? Então, nós estamos sugerindo que, para as escolas regulares, né, que as escolas regulares, elas têm 3 aulas, 2 aulas para a EFAP e 2 aulas para a diretoria de ensino, e 3 aulas ela vai colocar as demandas dela, né? E as escolas do programa de ensino integral, então foi sugerido, enviado ontem no comunicado, que os professores da área pudessem assistir, ou no momento de horário de estudo, é uma sugestão. Se está acontecendo no momento de ATPCA, faz parte da pauta de ATPCA. Tá? Olha o Rafael Mamed, tudo bom, Rafa? E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bom, Saudades, Rafa? amigo. Então, referente aos registros, algum documento orientador para preenchimento tanto diário físico como online? Então, Rafa, as orientações para que a gente fizesse esse registro, mas não foi nada especificado. Da mesma forma que você tem lá o seu roteiro de atividades que você vai fazer para trabalhar com eles durante o determinado período que a escola entrou em comum acordo, você vai lançar essas atividades conforme você vai liberando para os seus alunos, registrando habilidade, exatamente, isso não tem uma diferença. Ele precisa existir e conforme você vai liberando as atividades, é como a aula, como você vai dar uma aula, hoje eu tenho uma aula com os meus alunos, eu vou utilizar o WhatsApp, o que você fez tem que estar lá dentro do seu roteiro, que você já deve ter entregue, tem que entregar previamente para o coordenador, e você tem que seguir, né? Então tem que ficar bem atento a isso. E é importante, né, Liana, que o professor que já tinha o hábito de usar a ferramenta online, ele continua usando a ferramenta online, e lá, inclusive, tem uma explicação de como fazer esses registros, né? E o professor que optou, né, que ainda não está habituado a fazer a ferramenta online, que faz o diário físico, continua fazendo o diário físico. Né? E seria muito bom que ele também se inserisse na tecnologia, mas se ele ainda não se sente seguro para fazer isso nesse momento, ele continua fazendo o diário físico, ok? Mas ficar atento assim que ele conseguir já migrar. Sim. É muito importante. Então, quanto antes melhor, né? Exato, porque nós tínhamos a previsão anteriormente seria que o diário online seria obrigatório a utilização a partir do ano que vem. Esse ano nós estaríamos apenas aprendendo, né? Vamos dizer assim. Só que nesse momento que nós estamos utilizando muito a tecnologia, eu acho que a gente tem que agregar mais saberes. Então, sim, vamos lá, vamos entrar, vamos aprender. Que a gente pode ter um tutorial. Eu vi numa pergunta alguém falando de tutorial. Nós não temos um tutorial. Aqui, ó, como ficam as tutorias. Em relação ao preenchimento do diário, acho que foi o Rafa mesmo que perguntou. Sim, então, sim, a gente não tem esse tutorial. A gente tem que, quanto mais a gente vai aprendendo, vai mexendo mesmo que a gente aprende da melhor forma. Autoexplicativo, né, Com Liana? certeza, ele vai te direcionando. Então, é muito fácil de aprender. Inclusive, o secretário falou também na reunião de ontem que ele está estruturado, está melhor, e ele só fica melhor com o uso e as informações que os professores dão como devolutiva. Então, a partir do momento que a gente começa a usar, a gente começa a pensar, se tivesse isso, seria melhor, se fosse assim, seria melhor. E vai mandando para eles e eles vão ajustando. E ele vai estar com uma nova funcionalidade, como a gente falou agora, e vai ser possível também registrar a metodologia que foi utilizada para trabalhar nesse período, né? A Maria está falando aqui, como ficam as tutorias? Nós falamos sobre isso, né, Liana, na nossa apresentação, e as tutorias, elas devem continuar. Elas realmente, como você disse aí, elas vão fortalecer o vínculo do aluno com as escolas. Então, a gente sabe que as escolas, a tutoria é um diferencial do programa de ensino integral, né? Então, as escolas que elas participam do programa, elas fazem parte do programa de ensino integral,
e já conseguiram, né? Vamos Exato. conversar sobre isso, né? Eles já haviam feito a formação sobre tutoria, todo mundo as escolas mais antigas, vamos dizer assim, né? Porque são dois diferenciais, são as escolas que entraram esse ano, que talvez não tenha dado tempo ainda, né? A gente De fazer sabe, a a gente escolha. conhece, Verdade. de fazer a escolha dos tutores, e tem a escola que já são escolas que já entraram no programa em anos anteriores e já tem tudo isso muito estabelecido e Estruturado. já os alunos Organizado. já fizeram. Então, é para continuar acontecendo as reuniões do tutor com seus alunos, tá? Tutorados. O registro continua sendo feito, a vice-diretora, que é a responsável por acompanhar esse momento de tutoria, ela continua acompanhando seus professores, tá? Continua orientando, né? E Fazendo apoiando os reunião, se professores. necessário, com os Isso, professores. exatamente. E esse realmente é um momento onde o professor ele pode acompanhar o aprendizado do aluno, que é o objetivo da tutoria, é esse acompanhamento acadêmico, e nesse momento, mais ainda, né? Estreitar os vínculos, engajar mais esses alunos, né? Então, a tutoria necessita continuar acontecendo. Tá. Qual a postura tomar diante de alunos que se recusarem a realizar qualquer tarefa? Então, Arthur, é um momento muito delicado esse. Então, às vezes, nós temos a dificuldade do aluno participar dentro da nossa sala de aula presencial. Então, é o professor que tem que ter o saber falar com esse aluno para tentar fazer participar por convencimento, porque nós não temos uma ferramenta de obrigatoriedade. Ele tem que estar ciente do não participar dele, o que isso vai repercutir lá na frente para a carreira escolar desse aluno. Então, ele tem que estar ciente da resolução, que isso tudo que nós estamos falando não é a diretoria centro que criou, é uma normatização da secretaria, tudo é muito embasado em resoluções. Então, o professor tem que ministrar a aula e o aluno tem que participar dessa aula. Então, no caso, as ferramentas nós temos que saber quais elas que nós vamos utilizar, e aí eu volto retomando lá o perfil do aluno. Então, a escola, os gestores têm que atuar juntos com o professor nesse momento. Então, se existe um aluno ou outro que se recuse a participar, a direção da escola, a equipe gestora, o professor coordenador, o diretor, vice-diretor, tem que chamar o pai desse aluno, tem que ter um contato, tem que dar uma orientação, porque ele precisa, sim, fazer as atividades. Isso, então, precisa fazer a busca ativa, né, Liana? Exatamente, a busca Tem contato com a família. totalmente, isso, exato. É muito lembrando importante. Lembrando que a busca Muitas vezes é muito ativa difícil, às vezes. também é responsabilidade do próprio professor, né? É um trabalho Exato. colaborativo, principalmente nesse momento, né? O trabalho ele precisa ser colaborativo. Todos se empenhando em prol desse aluno. Então, Isso. é muito importante, sim. Raoni! Oi, Ei, Raoni! Raoni, Tudo tudo bem? bom? Bom dia, Rani. Do No, Boarim, ca... né, Raoni? no caso das ciências humanas, as atividades deveriam se basear de acordo com o desenvolvimento dos estudantes da unidade escolar. Mas como devemos conciliar com as aulas do centro de mídias? Raoni, isso é muito importante, essa sua questão, essa sua dúvida. Por quê? A equipe da secretaria, da COPED, eles selecionaram algumas habilidades que consideram essenciais para o desenvolvimento das atividades, das habilidades do bimestre. Então, eles já fizeram isso para a gente entra lá naqueles links que nós colocamos no PowerPoint, você vai ter o acesso das habilidades essenciais da sua disciplina. E aí, então, você tem que olhar para o seu planejamento, para o seu roteiro, o que é que você está trabalhando. E então, você vai buscando alinhar, porque o Centro de Mídias está trabalhando apenas, né, eles estão direcionando, desenvolvendo as atividades em cima das habilidades essenciais consideradas pela COPED. Então, elas são do currículo paulista, elas são do ano e série, elas são para o bimestre, mas eles selecionaram somente algumas.
Então, agora cabe o professor ter a habilidade, né, de direcionar as atividades contemplando as demais habilidades que constam lá no seu plano de aula, no planejamento escolar. Então, é o seu olhar que vai ser mais relevante nesse momento. Tem mais uma coisa, né? Quando eles disponibilizarem a aula, vai ficar mais fácil fazer essa articulação. Com certeza. Liana e Rose, vão responder mais essa e as outras vamos responder posteriormente? Eu acredito por causa do tempo, né? Por conta do tempo, né? E vocês têm mais 3 aulas de ATPC ainda hoje, né? Então aí a gente não vai atrapalhar lá o seu horário, o horário de vocês. Isso. O que a gente faz? A gente pega, compila essas questões em um documento e envia para o professor coordenador. Perfeito. Combinado? Combinado. Vamos fazer essa da Caroline? Como os interlocutores de Libra garantem a presença? Na sede diário de classe online aparece que não temos turma. Uau! E agora? Essa questão a gente tem que levar. Nós vamos levar e vamos dar uma devolutiva. Rosângela, qual seria a sua escola para a gente poder dar uma devolutiva para o seu professor coordenador? Escreve para a gente. Caroline Demétrio. Caroline, né? Caroline, nós antecipando já, no nosso cronograma das ações, das ATPCs da diretoria, a Maria Rita vai fazer uma participação orientando os professores da educação especial. Isso, que é a semana que vem, né? Isso, é a semana que vem. Então, com certeza, Caroline, até a semana que vem, nós vamos buscar antes, óbvio, essa resposta para você, mas na semana que vem a Maria Rita vai participar com a gente. Nós teremos que ela é responsável pela educação especial, então a gente vai poder dar um direcionamento mais consistente. Apareceu mais uma da professora Rosângela, vocês poderiam explicar melhor com relação à presença do professor? Isso. Rosângela, nós temos lá o seu documento, né, a documentação que a gente falou, o roteiro das suas atividades. Conforme você vai, que nem a escola tem as reuniões de ATPC, que todas elas, tudo isso continua da mesma forma, só que online. Então, a sua participação, as suas entregas para a sua coordenadora, que vão ser computados, que você sim está atendendo à proposta da secretaria, você está determinando o que você vai trabalhar com o seu aluno, você vai estar apresentando o seu roteiro para a sua escola, né? E a escola tem que te auxiliar, vamos supor, olha, isso aqui não está legal. Então, é essa parceria, neste momento, que podemos constatar a presença. E a escola pode estipular reuniões periódicas, além da ATPC, tipo, que nem, pessoal, vamos dar um bom dia, boa tarde hoje. Então, todas essas entregas, toda essa participação são possíveis, são cabíveis de computar a sua presença. É a sua participação ativa dentro deste período. Isso, e tem mais algumas questões, Liana, a respeito do diário, né, da utilização do diário, também, né, a Caroline é do Exuperry, ela respondeu aqui, então a gente vai falar com a Jaque, tá? Nós vamos encaminhar essa resposta para a coordenadora Jaqueline. A gente vai fazer um documento para a gente confirmar as perguntas, a gente responde e envia para os coordenadores, e aí na ATPC vocês têm acesso, ou o instrumento que as escolas estiverem fazendo, vão ser os instrumentos para as respostas. Oi, Patrícia, saudades, tudo bom? O bimestre vai até 29 de maio, isso. O cronograma está no cronograma, lá no PowerPoint, até dia 29 de maio. Tá. Então, Liana, acho que a gente pode finalizar, encerrar, né? E dizer para eles que nós vamos copiar essas perguntas, as que não foram respondidas, nós vamos responder e encaminhar. O material que nós utilizamos vai ser enviado para o professor coordenador, para o diretor de escola, e nós vamos solicitar que eles encaminhem para vocês também. Tá? O vídeo também vai ficar disponibilizado para vocês retomarem, caso vocês sintam dúvida, esclarecer mais alguma coisa. Tá bom? Então, acho que muito é isso, obrigada, né? a todos. Muito obrigado a todos. Agradeço, muito obrigada. E desculpem as falhas, porque essa é a primeira mesmo, a gente vai aprimorar. Mas eu adorei.
Eu também. Eu por mim, ficava aqui respondendo. Então, tá bom. Muito obrigada.